Hora de conversar com a Mônica Bergamo, a nossa colunista de todas as manhãs. Mônica, vai começar a segunda temporada daquela série que a gente está habituado, né? Ficou habituado a acompanhar a CPI da pandemia, volta a funcionar na semana que vem e começa analisando documentos que chegaram durante esse período de recesso. E não foi coisa pouca não, hein, Mônica? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Ellen. Bom dia a todos. Pois é, os senadores, o senador Randolfo Rodrigues, por exemplo, que é vice-presidente da CPI, ele coloca no Instagram dele todo dia: faltam 7 dias, faltam 6 dias, faltam 5 dias. E é um sucesso ali, as pessoas no Instagram apoiando, dizendo que estão sentindo falta da CPI. E o fato é que eles se reuniram, né, alguns senadores nessa semana, e já começaram a analisar alguns documentos que chegaram no recesso. Um deles, né, uma batelada, um pacote de documentos, Carla, diz respeito a organizações sociais da área de saúde do Rio de Janeiro. Você se recorda que o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi à CPI, bateu boca com o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, sobre a questão do Rio de Janeiro. Wilson Witzel diz que a família Bolsonaro foi muito importante, fundamental, né, na queda dele do governo ali, na questão política, e o Wilson Witzel diz que uma das razões que levaram à queda dele, ou que levaram fizeram ele ter problemas, foram investigações contra organizações sociais na área da saúde. Depois ele fez uma sessão secreta com os senadores, diz que ele corria risco de vida, queria até sair do país se ele, num depoimento aberto, público, revelasse o nome dessas organizações, disse que era uma verdadeira máfia ligada a milícias, enfim, falou muitas coisas. A gente não pode esquecer que ele também é acusado de corrupção, perdeu o cargo por causa de acusações assim, né? Mas mesmo assim ele apontou várias organizações e os documentos estão chegando. E ele disse que essas organizações eram usadas, eram instrumentos para que o dinheiro circulasse, né, entre elas. Então, essas organizações estão sendo aí estão passando por um escrutínio da CPI e os documentos começaram a chegar. Então, há coisas muito curiosas, há muita movimentação, de fato, de recursos. Uma delas, por exemplo, a Associação Filantrópica Nova Esperança, vamos pegar um exemplo aqui que chegou às minhas mãos. A receita dela de 2018 para 2019, por exemplo, Carla, saltou 50 vezes. Né, uma receita bruta de 337 mil em 2018 para 17 milhões em 2019. Caramba, Movimentação financeira. Mônica. 50 vezes. A movimentação financeira dessa associação, estou falando de uma associação, são várias as associações que estão passando por esse escrutínio da CPI. A movimentação financeira dela cresceu 15 vezes de 2019 para 2020, de 15 milhões para 249 milhões. Movimentação financeira, né? Esse negócio de tirar, colocar dinheiro do banco. A movimentação financeira sempre ela tem a entrada e a saída. Então, a gente tem que sempre ponderar isso, mas, por exemplo, a movimentação financeira dela, de acordo sempre com documentos que a CPI recebeu, foi de 816 mil reais em 2018, de 15 milhões em 2019, de 249 milhões em 2020. Então, é uma só apenas associação. Como a gente está citando essa associação, quer dizer, é importante a gente também dar o lado deles. O que a associação fala? A associação fala que o aumento da receita bruta se deu em função de ela ter vencido 3 chamamentos públicos para contratação de organização social no âmbito da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e também em Volta Redonda, e passar a atuar na área de saúde. Então, ela ganhou, vamos dizer, chamamento público, mas uma espécie de uma licitação, ganhou, venceu a concorrência, né, e está lá administrando questões de saúde, aparelhos de saúde. Então, daí o aumento da receita. Mas, de fato, não só o dela, mas de outras, várias organizações chamaram a atenção da CPI. Então, esse deve ser, Carla, um foco importante na volta da CPI. Um outro foco importante vai ser, os senadores pretendem aprofundar, né, qual foi, de fato, a participação e os atos de governo que retardaram a contratação de vacinas no Brasil. A gente está tendo um fenômeno no Brasil, né, Carla, que é um fenômeno muito interessante, não sei se a gente já comentou aqui, que é a adesão completa e total da população brasileira à vacinação. 94% dos brasileiros querem vacina. Você imagina o que poderia ser esse país hoje se as vacinas tivessem chegado no Brasil
no cronograma que os próprios laboratórios ofereciam ao país, em especial a Pfizer, né, que oferecia que as vacinas chegassem aqui já, para a gente já começar a vacinar rápido, em grande volume, né, e foi aquela lentidão que a gente viu e que até hoje a gente enfrenta, apesar dos brasileiros estarem loucos por vacina. Então, por exemplo, vão ser convocadas pessoas do Ministério da Economia, que participaram dessas discussões, de cláusulas, se aceitava, que cláusula que aceitava, que cláusula que não aceitava, quem assinou, quem não assinou. Esse vai ser também um outro foco importante nesse segundo momento, né, da CPI depois do recesso, além, é óbvio, das investigações sobre recebimento ou não de propina, pedido ou não de pagamento de propina para a compra de outras vacinas, Carla. Mônica, isso que você citou, dessa movimentação financeira muito diferente de um ano para outro, em 3 anos, né, se multiplicando em tantas vezes, envolvendo uma única organização. É importante a gente lembrar também o porquê de Wilson Witzel, o governador do Rio de Janeiro, ter sofrido um impeachment, né, em meio a tudo isso, a esse processo, em meio à pandemia, justamente por causa da existência, né, ou então as denúncias desse esquema de corrupção envolvendo organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha. Então é um negócio muito grande que está sendo investigado. Agora a gente vai passar a observar essas movimentações financeiras, o tal do siga o dinheiro, né, vai dar o norte aí para a parte das ações da CPI da pandemia. Então, Mônica, sabe naqueles gráficos de revista, de jornal que a gente tem o sobe e o desce, né? Então, o que deve descer nessa próxima fase aí, nessa próxima temporada da CPI da pandemia? Gabinete paralelo, desce, né? Eu acho que a gente já esgotou o assunto, já não deve voltar mais as questões. Cloroquina e outros remédios com ineficácia, né, comprovada, também eu acho que descem, né, a gente já esgotou esse assunto, pelo jeito, na primeira temporada. Então, o que deve subir é essa questão das movimentações financeiras, né, seguir o dinheiro, ver quem foi que lucrou, e muito, durante a pandemia, com a montagem desses hospitais de campanha, com contratações, organizações sociais, e também negociação de vacina, né, Mônica? E aí a responsabilização por atos ou então por omissão, que geraram tantas mortes no país. Acho que é mais ou menos isso que a gente vai observar, né, na próxima temporada. Eu acho que sim, eu acho Spoiler, que esse capítulo... Spoiler, Spoiler, eu acho que esse capítulo, por exemplo, do negacionismo, isso até a gente fez uma entrevista aqui no Ponto a Ponto na Band News TV com o senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI, recentemente a gente fez, eu e o Antônio Lavareda, e ele falava isso, quer dizer, o capítulo da responsabilização pela omissão, por incentivar as pessoas a irem para a rua, isso já está muito claro, né? Claro, já estava claro, mas agora você organizou os atos, né? Então agora realmente a segunda parte vai ser siga o dinheiro, como disse você, e quem tiver suas justificativas e comprovar, né? A CPI vai ouvir todo mundo, e quem comprovar que o dinheiro foi de fato aplicado e bem aplicado na área de saúde, ok. E quem não conseguir provar vai ter que responder e dizer para onde foi esse dinheiro. Sempre o benefício da dúvida, né? Sempre as pessoas, organizações, associações dando suas explicações, mas o fato é que a CPI vai colocar o holofote nessas questões, Carla.